gente, eu sou Cleicia Moraes, administradora e instrutora de aprendizagem do programa CIE Pernambuco. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre indústria 4.0. Gente, o que é indústria 4.0? É um termo, uma nomenclatura que a gente vem escutando muito. Indústria 4.0, revolução 4.0, era 4.0, a era da tecnologia. Para a gente entender um pouquinho esse conceito, vamos voltar, tá? Primeiro vamos entender o que é indústria 1.0, ou revolução industrial, ou revolução 1.0. Gente, a revolução 1.0 ela é marcada aí, né, pela saída do feudalismo e pela entrada da revolução industrial. O ponto marcante disso aí, minha gente, foi o vapor, né? Foi os minérios de ferro e a energia de alguma forma, que fez com que as coisas se industrializassem através das máquinas, tá? Outra coisa muito forte na indústria 1.0 era a exploração da mão de obra. As pessoas trabalhavam aí várias horas, né, sem descanso remunerado, recebiam apenas por produção, eram muito mal remuneradas. Então, há uma desumanização, né? Na verdade, as pessoas viram meio que máquinas, robôs, na era 1.0, na Revolução 1.0 ou Indústria 1.0. A indústria 1.0 ela durou de 1784 até 1869. Por volta de 1870, a gente vai começar a falar aí sobre indústria 2.0, né? Qual é a era marcante da indústria 2.0? A gente vai começar a falar aí sobre a teoria das relações humanas, né? O Taylor, ele começa a observar que não é só a remuneração que faz com que o colaborador produza mais, se motive mais. Ele vai começar a prestar atenção aí na relação humana, nas relações humanas, ele vai prestar atenção na necessidade de descanso remunerado e na administração técnica, né? Ele vê que aquele sistema do senhor feudal continuar conduzindo aí as relações trabalhistas não rola. Ele vai começar a implantar aí um sistema de administração técnica. É justamente nessa era, na era 2.0, que também o Ford se desenvolve. Como, gente? Vai trazer esse sistema que a gente conhece muito bem hoje, que é a produção em massa, né? Essa coisa de você ir a uma loja e comprar um preto porteiro, uma roupa pronta para usar, né? Que foi produzida em massa, vem justamente do Ford, né? A técnica do Ford, na verdade, foi para a produção de veículos, de automóveis, mas foi incorporada aí de uma forma geral no mercado, né? Se a gente pensar que antes as pessoas só se vestiam quando elas iam a uma costureira e faziam roupa sob medida, que é o que a gente chama aí de alta costura, e hoje a gente vai a um shopping, a qualquer loja, encontra uma roupa pronta no preto a porter, isso vem do Ford, tá? Mas ainda assim do Ford, a gente vai voltar mais uma vez lá para o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que é uma crítica social a esse modelo de mercado, né? Porque, apesar de a gente estar começando a falar sobre a teoria das relações humanas, ainda assim, há uma mecanização da mão de obra, né? A ideia do Ford era justamente, do Henry Ford, era justamente que cada pessoa fosse responsável aí por uma função e isso impulsionava o que a gente chama de atividade repetitiva. A pessoa passava o dia todinho realizando aquela mesma atividade, né? Isso dura até os dias atuais. Se a gente pensar, por exemplo, hoje nos operadores de telemarketing, eles continuam repetindo as mesmas funções, né? Aí, de 1870 até 1968, aproximadamente, o que vigorou foi a indústria 2.0. A partir de 1969, a gente vai ter um outro posicionamento no mercado, que é a indústria 3.0, né? O que é essa indústria 3.0? Gente, o marco da indústria 3.0 é a popularização dos computadores, tá? Como foi que os computadores se popularizaram? Através do Excel, né? Sempre houve a organização em planilha, mas quando as planilhas elas começaram a ser virtuais, então houve a popularização dos computadores, que primeiro foi no mercado, depois computadores na sua casa, computadores de mesa, e aí a gente vai falar, vai acelerar em todo o processo de comunicação, né? Houve também uma evolução aí nas telecomunicações, né? Muito através do telefone. Os fax começou a ser implantado, né? Então, as correspondências que antes eram feitas apenas via correios, né? Elas passaram a ser feitas via fax. Demorava um pouco, mas ainda assim era mais rápido do que o sistema normal. E daí, minha gente, entra o quê? Entra um e-mail, essa coisa mágica.
O que demorava 3, 4 dias no fax passa a ser feito aí em poucos minutos, em poucos segundos. Então, tudo fica muito rápido, né? A indústria 3.0, ela traz uma agilidade aí em todos os processos, em todos os tipos de informação. Então, a indústria 3.0, ela vai durar, minha gente, até aproximadamente lá, meados de 2000, 2010, 2004, tá? Aí a gente vai chegar na nova era, que é a indústria 4.0. É essa era que a gente tá, né? Ou era da 4.0, ou era tecnológica, né? Ou revolução 4.0. Essa era, minha gente, é a era da informação. A gente está recebendo informação a todo momento, né? Que veio lá já é um resquício da indústria 3.0. A gente recebe informação por rede social, por smartphone, o computador já foi modificado, a gente consegue fazer tudo em um clique, né? Mas vamos entender bem o que é essa indústria 4.0 ou revolução 4.0. Gente, a primeira vez que essa expressão ela foi utilizada foi por Klaus Schwab, tá? Ele é diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial. Ele é um alemão, tá? E ele criou esse termo para quê? Para reposicionar a Alemanha no mercado mundial. A Alemanha ela já foi um grande centro industrial, mas aí perdeu o posto para a China e para os Estados Unidos, né? E ela vem investindo muito aí na mecanização de todos os processos de produção, do chão de produção. E resolveu definir isso como Revolução 4.0, para revolucionar esse mercado, tá? Gente, os pilares dessa Revolução 4.0 são 4. Primeiro, pessoas. Segundo, business. Terceiro, tecnologia. E quarto, criatividade, né? Vejam que a gente está falando aí de pilares voltados para relações interpessoais e pilares voltados principalmente para a tecnologia. Como é isso? Primeiro, minha gente, as pessoas devem focar muito no relacionamento interpessoal, tá? No que a gente chama aí de soft skills, que são o quê? Empatia, criatividade, bom relacionamento com as pessoas e a palavrinha do novo profissional, que é adaptabilidade. Por quê? Porque na era da informação tudo muda muito rápido. Gente, se a gente pensar que nos últimos 40 anos a tecnologia evoluiu 166%. Nenhuma outra ciência evoluiu tanto quanto a tecnologia. Então, isso quer dizer que qualquer profissional ele tem que estar super adaptável a esse mercado, né? Ele tem que investir nele, em se adaptar, e não pode ser resistente a mudanças, porque a qualquer momento tudo está mudando, inclusive o posicionamento dele no mercado. Aí a gente vai falar sobre criatividade, né? Se a gente muda, a gente também tem que ser criativo para se adaptar a essas mudanças. E vai falar sobre business. O que é business, né, gente? O business vai ser desde do fornecedor, do primeiro fornecedor, até o cliente final. Como é que isso chega ao cliente final? Nesse modelo de business da Revolução 4.0 ou Indústria 4.0, a gente vai falar muito sobre sensibilização, tá? Todo o processo ele é feito através de sensibilização. Como é feito isso? Gente, através da sensibilização, a indústria ela vai receber um retorno de como tratar aquele cliente. Né? A indústria 4.0, na Revolução 4.0, a indústria ela passa a não fornecer só um produto, mas ela passa a fornecer todo um serviço para o cliente. Aí a gente vai falar também, né, minha gente, se ela passa a fornecer todo um serviço para o cliente, como é que isso é feito? Como é feito esse processo? Gente, a gente vai falar aí sobre Big Data, né? O que é Big Data? Olha, na Revolução 3.0, as indústrias elas passavam a ter vários tipos de informação a todo momento, mas elas não sabiam como tratar essas informações, nem como melhorá-las, nem aperfeiçoá-las. Na indústria 4.0, esse é o diferencial, Big Data, que é justamente receber as informações e tratá-las, e ter como desenvolvê-las, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, uma empresa que fornece cafeteria, a cafeteira, ela não fornece só a cafeteira, tá? Ela coloca um sensor na cafeteira e ela sabe quando aquela cafeteira precisa de manutenção, ela sabe quando as cápsulas estão acabando. Então, o cliente ele não vai se preocupar com esse serviço, porque automaticamente a empresa vai receber essas informações e ela vai enviar na casa do cliente as cápsulas, ela vai enviar na casa do cliente o operador para fazer a manutenção. Então, a empresa que antes só vendia, só comercializava a cafeteira, hoje, através da sensibilização, através dos sensores que ela coloca na cafeteira, ela fornece todo um serviço. Lógico que todo esse serviço tem um custo, mas o cliente está disposto a pagar por essa comodidade. Esse cliente é o mesmo cliente que, num clique,
ele solicita um jantar. Esse cliente é o mesmo cliente que no clique, ele solicita o carro que vai levar ele a algum lugar. Esse cliente é o mesmo cliente que em um clique ele está deixando de utilizar o automóvel, de pegar trânsito, de se estressar, e daí ele vai sentadinho num carro confortável, com ar-condicionado, ele escolhe se ele quer conversar ou não com o motorista, coloca o smartphone dele e escuta uma música aí online. Ele escuta uma música através de um aplicativo. Entendem a diferença dessa revolução? Ela está em todas as etapas do processo. E ela vem justamente para deixar as coisas mais rápidas, mais dinâmicas, mais automatizadas, né? E muito mais flexíveis. Aí, dentro dessa revolução, a gente vai começar, a indústria ela começa a se preocupar com outra coisa. Gente, se eu coloco muita informação, se eu tenho acesso a muita informação, se eu tenho um big data, né, um banco de dados muito grande, isso significa que eu também tenho que me preocupar com a segurança dessas informações. Não é só receber segurança, não é só receber dados, é me preocupar com a segurança dos dados, tá? Não sei se vocês viram, mas esse ano, né, em 2021, a gente teve um problema, houve um ataque aí aos dados da Receita Federal e uma base de CPFs, né, uma base de dados do CPF até 2000, né, ela acabou sendo vazada aí da rede. Então, se um órgão como esse sofre um ataque, imagina só uma empresa, ela também tem que investir muito no que a gente chama aí de cybersecurity, ou segurança cibernética, tá? Então, as empresas, elas também já começam a adotar esse perfil. Inclusive, os colaboradores, assim que eles entram na empresa, eles recebem, por exemplo, um termo que fala aí sobre a segurança dos dados, que tudo que você vai enviar através do servidor, tudo que você vai enviar através de e-mail, são de responsabilidade sua, porque são informações confidenciais da empresa. Você pode responder judicialmente por isso, tá? Essa é uma etapa do processo que a gente chama aí de cybersecurity. Mas existem outras etapas que são adotadas aí pela empresa, tá, minha gente? É o que a gente chama, geralmente as empresas, elas contratam hackers, né, que são responsáveis aí por verificar a segurança do sistema, tá? E existem os crackers, que são desenvolvedores de sistemas que atacam sistemas aí, públicos ou privados, sem responsabilidades e acabam vazando esses dados. Aí a gente vai chegar num novo modelo de mercado, né, meu povo? Se antes o modelo de mercado era produzir um produto e vendê-lo, hoje o modelo é outro. Hoje o modelo é se manter no mercado de uma forma diferente, gerando aí, né, uma fidelização maior, até porque a indústria 4.0 ela não dá espaço para o cliente procurar um outro serviço. Se eu forneço o produto para você e monitoro esse produto, quando está prestes a ter algum problema, eu já envio uma solução, muito dificilmente esse cliente que está aí na era da informação, recebendo 1000 informações, muito sobrecarregado, ele vai procurar um concorrente, porque muito dificilmente ele vai ter aí um problema com relação àquela empresa, né? Um exemplo, minha gente, é a Michelin. A Michelin é uma empresa de pneus, né? Uma empresa que tem mais de 200 anos aí, né, produzindo pneus. E o que é que ela fez? Nos últimos anos, ela colocou um sensor no pneu dos caminhões, né? Que informa para ela, que ela recebe a informação de quando o caminhão ele está prestes a estourar, de quando ele está precisando de manutenção. Então, o que é que acontece? Ela entra em contato com o cliente, passa esse tipo de informação e hoje ela está fornecendo muito mais do que um pneu novo para o cliente. Hoje ela está fornecendo todo o processo de manutenção para o cliente. Então, esse é o novo mercado. Se a gente falar do Brasil, né, como é que isso funcionaria no Brasil? Gente, 56% da nossa produção da agroindústria, ela é exportada, né? Então, olha, se 56% da nossa produção da agroindústria é exportada e os nossos compradores, eles exigem, por exemplo, que o nosso mercado, né, ele não seja feito aí com base na exploração ou no desmatamento, se a gente aplicar isso no mercado, toda essa sensorização, desde o início da produção até o final, a gente vai conseguir mostrar para os nossos compradores dados, informações, de que a gente não está fazendo isso através do desmatamento. E a gente vai conseguir se encaixar muito melhor nesse mercado, além de conseguir vender para, por exemplo, países que a gente não alcançava.
não alcançava por insegurança nas informações. Agora a gente vai ter como comprovar que isso está acontecendo. Aí a gente vai começar aí, né, a falar sobre automoção. Gente, o que seria essa automoção? Olha, tá claro que as linhas de produção, as atividades repetitivas, elas vão deixar de existir no mercado, né? Gente, se a gente pensar, por exemplo, que o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, era a coisa mais utilizada aí, meados dos anos 90, 2000, e hoje muitas empresas, a gente não tem mais SAC, a gente faz esse tipo de reclamação, esse tipo de solicitação, de informação, através do que a gente chama de inteligência artificial, ou chat, né? Que é quando você entra lá no site da empresa, no aplicativo, e já vão te dando informações, significa que uma função, né? Uma função como o operador de telemarketing, que é uma atividade repetitiva, ela está saindo do mercado, ela vai deixar de existir, está com os dias contados. Então, funções como essas, né, dentro do mercado, sim, estão deixando de existir, elas estão com os dias contados. Significa que funções que não necessitam do nosso perfil mais humano, elas vão começar a assumir e vão ser substituídas pela automoção, vão ser substituídas aí pela inteligência artificial, tá? Seria um lado negativo? Não, gente, vamos pensar que é um lado positivo. Significa que o mercado está cada vez mais humano, ele está exigindo da gente cada vez mais habilidades, soft skills, né, que são habilidades humanas. A gente está passando aí por uma transição que o mercado está exigindo que a gente seja mais, que tenha mais empatia, que tenha mais perfil de liderança, que tenha mais senso crítico, que se posicione mais, que seja mais adaptável, que são qualidades humanas. Então, isso significa que a máquina vai trabalhar onde é de fato necessário que seja máquina, para dar respostas rápidas para a gente, para resolver problemas rápidos. E o ser humano, minha gente, ele vai se adaptar em outros lugares, tá? O ser humano, ele vai ser sempre insubstituível, né? A atividade humana, ela é insubstituível. O que é que vai acontecer no nosso mercado? A gente vai precisar de uma requalificação, né? Atividades que exigiam aí pouca qualificação profissional, que através de treinamentos repetitivos, todo e qualquer colaborador aprendia, essas atividades vão ser substituídas, né? Essas atividades são substituíveis por robôs, mas atividades que exigem, sim, escolha humana, percepção humana, essas atividades nunca serão substituídas, tá? E é justamente nisso, né? Por exemplo, países como a Alemanha, eles já estão investindo aí em qualificação profissional em massa, tá? Então, essa qualificação profissional em massa vai recolocar as pessoas dentro desse novo modelo de mercado, tá? Assim como na Revolução Industrial, os camponeses saíram dos feudos, né, e foram para a cidade trabalhar nas indústrias, esse movimento também vai acontecer, né? Todas as revoluções, elas assustam mesmo, as pessoas ficam assustadas, mas esse é um movimento de mercado que vai acontecendo. Como é que está acontecendo, né? Como é que está prestes a acontecer essa revolução 4.0 no mercado brasileiro? Olha, gente, no Brasil, a gente começou a falar sobre isso em 2017, tá? Através de associações de indústrias, né? Fundou-se um grupo chamado GTI 4.0, que é justamente para avaliar como é que vai ser a implementação disso nesse mercado. Tá? O nosso mercado ele vai ter algumas dificuldades, principalmente com relação à qualificação profissional. Gente, isso não é uma coisa só do Brasil, tá? Quando a gente fala em processamento de dados, por exemplo, lá nos Estados Unidos, há uma dificuldade enorme em encontrar quem faz o gerenciamento desses dados. As empresas, elas recebem as informações, mas elas não têm quem faça o gerenciamento desses dados. E elas estão buscando isso juntamente às academias. Então, a formação profissional, ela ainda vai ser o diferencial aí, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente tem a informação que existe 39 graus, essa informação não significa nada. Mas se eu digo que Carlos está com 39 graus de temperatura, essa informação significa que Carlos está com febre. Então, é justamente isso que acontece no mercado. A empresa, ela pode ter aí o melhor software do mundo, mas ela só vai ter a informação. Ela precisa de alguém que gerencie essa informação. E essa está sendo a maior dificuldade do Brasil, né? Porque, infelizmente, a nossa indústria, ela ainda não trabalha junto aí com a qualificação profissional.
Então, sim, provavelmente, nos próximos anos aí, a gente vai ter que melhorar muito, investir muito na educação, nessa qualificação profissional, para que haja um reposicionamento no mercado dos nossos colaboradores, tá? A nossa maior dificuldade ainda vai ser a mão de obra, né? Como em outros tempos já foi, se era uma mão de obra com relação à produção, né? Uma mão de obra especializada, hoje ainda vai ser uma mão de obra. A boa notícia é que Recife, né, gente, é o centro tecnológico do Brasil. Então, aqui a gente tem muita startup, a gente tem muito curso voltado para tecnologia, a gente tem muita empresa que está investindo nisso, muita empresa que está investindo em qualificação profissional. Então, esse gap de mercado, para a gente, para Recife, funciona aí como uma oportunidade de mercado. Aí a gente vai falar sobre as etapas da agenda brasileira para a indústria 4.0. Gente, a etapa 1 é a sensibilização. Lembra que eu disse para vocês que a Revolução 4.0, o marco dela são os sensores, né? Todas as informações, elas são feitas aí através de sensores, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Nesse momento da pandemia, que acelerou muito o que a gente chama de Revolução 4.0, por exemplo, a saúde, né? Quem é que falava sobre teleconsulta aqui no Brasil? Praticamente não existia. Em compensação, na Europa, desde 2006, as pessoas já faziam teleconsulta. Inclusive, muitas clínicas foram fechadas lá. Esse mercado perdeu força. Por quê? Porque as pessoas já estavam adaptadas a fazerem consultas de rotinas através da teleconsulta. O que foi que aconteceu na pandemia? A gente teve que aderir a esse mercado. E provavelmente, minha gente, esse mercado vai continuar no pós-pandemia. Porque consultas de rotina também podem ser feitas através de aplicativos, além de ser muito mais barato para o mercado consumidor e muito mais rápido. Você pode fazer em qualquer lugar, inclusive no seu trabalho, né? Por exemplo, o modelo home office. O modelo home office lá nos Estados Unidos já era uma coisa adotada há muito tempo. E era o que a gente chamava aí de bônus final para o colaborador. Aquele colaborador que já tinha construído sua carreira, que já estava no mercado há muito tempo, o que é que ele ganhava da empresa? Ele ganhava da empresa, né, o bônus, a cereja do bolo de trabalhar em casa. A empresa ia lá na casa dele, montava um escritório, decorava, colocava a internet, né, a energia e etc. Acaba com aqueles custos e ele trabalhava em casa. Então, era uma espécie ali de aposentadoria. Ele trabalhava em casa, produzia muito mais no seu tempo e conseguia administrar as atividades da casa junto à família e trabalhar no home office. No Brasil, a gente teve que adaptar isso nesse momento de pandemia, porque a gente passou por um processo de isolamento e a gente adaptou para o que a gente chama aí de work at home, né? O que é isso, work at home? Gente, muitas empresas não tiveram tempo hábil para ir na casa do colaborador e fazer todo esse processo de montar o home office. Então, as empresas deixaram os colaboradores em casa e eles adaptaram a rotina de casa, né, filho, comida e etc., ao trabalho. E ainda assim, o nível de produtividade não diminuiu. Em alguns setores, como, por exemplo, o setor do call center, aumentou-se o nível de produtividade e as empresas diminuíram os custos, né? Imagine aí que grandes empresas que tinham alas de call center enormes, elas simplesmente devolveram aqueles prédios, não precisam mais custear aqueles prédios, elas não estão gastando com outros custos do colaborador, como, por exemplo, o transporte. Não, o colaborador está em casa produzindo mais, menos estresse e um custo menor, né? Esse modelo veio junto aí com essa pandemia, né, que acelerou no Brasil o processo da Revolução 4.0 ou Indústria 4.0. Outra coisa curiosa, gente, isso só está acontecendo na indústria? Não, gente. Em 2006, o Vaticano lançou aí o que a gente chama de padre virtual ou padre robô, tá, minha gente? O que seria esse padre robô? Gente, você vai entrar lá no site do Vaticano e vai conseguir se confessar com o padre virtual, com o padre robô, né? Então, todo mundo, todas as indústrias, não, todos os setores da economia, eles estão se voltando aí para esse momento da indústria 4.0, para esse momento da revolução 4.0, tá? Então, não é uma coisa que vai ficar só no chão de fábrica, não. A gente está vendo acontecer na medicina, a gente está vendo acontecer aí com relação a instituições muito antigas, como a igreja, né?
Então, não tem como o Brasil ficar de fora dessa sensibilização, tá? Aí a gente vai para o ponto 2, avaliação e oportunidade de negócio. Gente, a principal avaliação a ser feita vai ser justamente no que pesa na nossa economia, né, gente? O ponto mais forte da nossa economia hoje é a agroindústria, né? A agroindústria que vai da agropecuária, né, da agricultura e da pecuária. Então, como é que isso pode funcionar? Como é que isso pode melhorar? Né? Como isso pode atrair aí mais investidores, tá? Aí o Brasil também começa a pensar em fábricas do futuro, que é o que eu falei para vocês, né? Todas as funções destinadas aí a atividades repetitivas, elas vão sair do mercado, né, minha gente? A um curto ou longo prazo, elas vão ter que sair desse modelo de mercado. Elas vão ser substituídas aí pela automoção. Isso significa que vai ter que ter um investimento nessas fábricas, que não é um investimento pequeno, é um investimento longo, tá, minha gente? E vai ter que também repensar em como recolocar essa mão de obra no mercado. Aí o quarto item, gente, que é o mais interessante aqui para a nossa área, para Recife, né, é a conexão entre startups e indústrias. Como eu falei para vocês, Recife é o polo tecnológico do Brasil. A gente tem muita startup de tecnologia em Recife. E é justamente nessas startups que vai ter a mão de obra que falta no Brasil. É justamente nessas startups que surgem as ideias aí de como colocar em prática muita coisa dentro das indústrias. Então, essa conexão tem que ser pensada, né? Na verdade, essa conexão ela tem que ser aproveitada e as indústrias elas têm que começar a investir nessa conexão, tá? O quinto passo vai ser o financiamento. Gente, estou tendo que mudar o meu modelo de mercado. Nesse momento de pandemia, muitas empresas elas não estavam preparadas aí, né, para o delivery. E elas tiveram que implantar o delivery de uma hora para outra. Não tiveram nem tempo para estudar esse mercado. Né? Como é que isso foi feito? Através de financiamento. Né? O governo ele teve que investir, teve que liberar em alguns tipos de financiamento emergenciais para o empresário. Então, esse mesmo processo ele vai ter que ser feito aí na implantação da indústria 4.0 aqui no Brasil, tá? Não há como a gente modificar o cenário sem custo. Esse cenário ele vai ser modificado através de um investimento. E muitas vezes o empresário não está preparado para esse investimento. É necessário, sim, um financiamento. Aí a gente vai falar novamente sobre o mercado do trabalho, reposicionamento, qualificação profissional. Algumas empresas, minha gente, estão adotando aí o modelo de investir na qualificação profissional, tá? Pego aí um colaborador verdinho, que não tem experiência, e invisto nele, tá? É o caso, por exemplo, de gigantes como a Google, né? Ela já não pega pessoas da academia, ela pega um colaborador verdinho, que tem potencial de crescimento, e vai investindo nele, e ele vai crescendo junto com a empresa. Isso também, minha gente, é um novo modelo desse mercado, tá? Até porque, na era da informação, na era 4.0, na era da indústria 4.0, que a gente recebe informação a todo momento, a gente também tem várias possibilidades aí de aprender sozinho, né? De ser autodidata através da tecnologia. Aí a gente vai começar a falar também sobre o comércio internacional, tá? Fiz todo esse investimento aí dentro da minha indústria, na indústria brasileira. Aí, meu povo, o comércio internacional vai estar aberto. A gente está falando aí de igualdade, né? Se a gente está falando da Alemanha, que hoje é o país que mais investe na tecnologia da indústria, a gente vai conseguir fornecer produtos e serviços também para a Alemanha, porque a gente também está investindo nisso, tá certo? E o último ponto, minha gente, vai ser a revisão de normas. Olha, se tudo mudou, se hoje tudo é tecnologia, se hoje tudo é informação, a gente também vai ter que repensar sobre a revisão das normas. Se, por exemplo, antes a gente não tinha nenhuma lei voltada para a segurança de informações, para vazamento de fotos, né? E tudo isso teve que ser revisto na Revolução 3.0, quando as pessoas começaram a utilizar as redes sociais, né, para vazar informações, para vazar fotos. Isso também precisa ser revisto na indústria 4.0, porque a gente vai estar falando de dados seríssimos, dados de segurança, dados de clientes, dados muito importantes para cada empresa, para cada organização. Então, sim, isso também tem que ser repensado. A legislação também deve repensar isso com relação à indústria 4.0.
Gente, espero que tenha sido prazeroso para vocês falar um pouquinho aí sobre a indústria 4.0, esse tema tão importante, né? Esse tema que a gente está vivenciando nesse momento. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela atenção e até um próximo momento. Um abraço e se cuidem.